Olá, bom dia. Mais uma terça-feira abençoada. Mais uma terça-feira com café com as Moreiras. E hoje nós temos também um convidado, mais um convidado especial. E aproveita, você que está entrando nessa live, acredito que você deve estar indo para o trabalho ou está em casa ainda preparando aquele café maravilhoso, que eu convido você também para tomar esse cappuccino maravilhoso. E convida uma pessoa especial para estar aqui com a gente, para escutar um pouquinho dessa história, porque vem história por aí. Vou aproveitar também e convidar mais pessoas por aqui. Você também ajuda a compartilhar com essas pessoas para que elas venham para a live, venham tomar esse café especial com a gente, porque nós estamos aqui toda terça-feira, 8 horas da manhã. E você que está aí, é nosso convidado especial. Deixa eu só convidar a Elaine também já. Então fica até o final, porque tem muita conversa boa. Olá, Elaine, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, né, no nosso café com as Moreiras, que nasceu através de um propósito. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Aproveita, manda coraçãozinho, vai acompanhando aqui, convida os amigos. Pessoal, só para orientar, tem essa setinha aqui do lado direito, você olhando para o celular. Assim que você clica nela, vai aparecer os seus seguidores, as pessoas que você segue. Então já clica, manda, convida para participar. Vai ser um prazer ter os seus amigos aqui com a gente também. Então, eu já estou aproveitando e convidando e que vocês também possam fazer isso. Vamos trazer coraçãozinho. Bom dia, Rose, muito obrigada por você estar aqui tomando esse café com a gente. Então, enquanto as pessoas vão chegando, escreva aqui, quem já entrou, de qual cidade você está nos acompanhando. E aproveita mais uma vez, manda para aquela pessoa especial, para vir tomar esse café comigo e com você. Vamos lá, Elaine. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver se já deu o horário. Então, 8 horas e 2 antes minutos. Então, vamos de começar. Vai convidando as pessoas que nós vamos estar por aqui. gente, Agora, deixa eu só falar uma coisinha aqui antes de começar. Já prepare o seu café, seu coração e fique conosco pelos próximos minutos, porque hoje teremos uma conversa que pode trazer ainda mais clareza para a sua vida. olha, Elaine, só a tua imagem está bem desfocada. Deixa só para a gente ajeitar aqui. A Rose está falando de Rio Preto. Então vamos esperar também. Acredito que vai ter pessoas de outra cidade. Então vamos iniciar. Então agora esse é o momento café com propósito. O que é um café com propósito? Eu vou convidar a Elaine para ela ler um versículo para nós. Elaine, seja bem-vinda e fique à vontade. Vamos lá, gente. Eu vou ler o versículo do Salmos 37, versículo 5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E tudo ele fará. O que significa isso para as nossas vidas? O que o Senhor está querendo falar, que o salmista está querendo falar para nós? É um convite para transferir o peso das suas preocupações tudo para Deus. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas pequenas, ou mesmo que seja coisas Muito grandes, bom, né? A gente e a sempre gente vai. não pode resolver nada. Então, vamos entregar tudo na mão de Deus, que tudo Ele fará por nós. Amém? Amém, glória a Deus. Que Deus é sempre maravilhoso. Só mais uma vez, Elaine, quem está aqui na live, fala se a Elaine está aparecendo certinho ou é só comigo aqui. Vai compartilhando aqui conosco essas informações. Então, agora é o momento especial e eu vou convidar ele para vir aqui conversar conosco nesse café. Ele é empresário do ramo gastronômico, à frente da churrascaria Boi Bom e Canecão. É um homem de fé, apaixonado pela família. Há mais de anos constrói não apenas negócios, mas também relacionamentos. Silvio, vem para cá. Deixa eu já convidar ele aqui.
Só um minutinho. Silvio Simões, vem para cá tomar esse café com a gente. Olá, 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 bom bom dia. dia. bom dia, tudo bom? Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Muito obrigada por estar aqui nesse café conosco essa manhã. É um prazer escutar um pouquinho mais o que você tem a acrescentar na nossa vida, na vida das pessoas. Então, fique à vontade. Hoje o café é seu. Opa, bom dia, Rose, Márcia, Elaine, ó, meu cafezinho tá aqui, ó, A nossa também, ó. É, meu, gente, ó, meu, todo mundo. Vai, meu cafezinho tá aqui. Olha, é uma honra poder participar de um café da manhã, né? Falando de coisas que vai trazer qualidade de vida para nós, na companhia de todos vocês. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu quero colocar aqui um breve testemunho de uma jornada, de uma caminhada de vida, onde eu presenciei, né, esse tema na minha própria vida, que é a questão do estresse. E diante de toda essa caminhada, dessa jornada, eu cheguei a uma grande conclusão que o estresse, ele é construído ao longo da nossa vida por nós mesmos. Então, como foi algo assim relevante na minha vida, eu queria estar apresentando, batendo um papo com vocês concernente a isso, né? Qualquer momento que tiver uma pergunta para fazer, a gente pode estar interrompendo para participação. Perfeito. Eu creio que esse tema, né, o estresse, e o tema é desligando os plugs do estresse, os disjuntores do estresse. Eu creio que esse tema ele está à nossa direita, a gente percebe a nossa direita, a nossa esquerda, na nossa frente, atrás de nós, no mundo, né? Vivemos um tempo aí que o estresse ele tem feito parte da grande massa de pessoas. Para que eu possa relatar e deixar bem claro esse assunto, eu queria fazer uma analogia para vocês concernente à distribuição de energia de uma casa. No final, a gente vai entregar a sobremesa, tá bom? Do café. A gente vai trazer uma Perfeito. sobremesa do café, um alívio gostoso, uma notícia boa para a solução de tudo isso. Imagina uma casa em construção, quando você constrói uma casa, você coloca um disjuntor central. Lá aquele disjuntor que fica lá no poste, que liga e desliga, quando dá um problema na energia, ele desliga, né? E esse disjuntor central que fica lá na entrada da casa, você coloca uma amperagem nele. Vamos supor que nós colocamos um disjuntor de 500 amperes lá na entrada da casa. E você começa a distribuir essa energia para os cômodos, ou seja, olha, eu vou ter geladeira, eu vou ter ar-condicionado, eu vou ter tantas luzes, eu vou ter televisão. Você faz uma distribuição, deu 400 amperes, você tem um disjuntor de 500, ele vai trabalhar tranquilo, correto? Correto. Mas vamos lá, mas a Elaine falou, não, eu quero mais um ar-condicionado na sala. Aí o marido vai lá, coloca mais um disjuntor, põe um ar-condicionado. Depois a Elaine fala, não, mas eu quero um freezer agora. Ele vai lá, põe mais um disjuntor, coloca um freezer. E assim vai, não, mas aquele muro, eu quero iluminar aquele muro lá, quero colocar uma luz decorativa. E ele vai e coloca mais um disjuntor. No final, o disjuntor de entrada é 700 amperes. Mas só que a Elaine colocou tanta coisa lá na casa dela que foi para 800 o consumo. O que que acontece com esse disjuntor? pode. Vai, vai colapsar, né? Ele Ele vai vai, falhar. ele vai começar a falhar. Ele vai desligar. Aí você corre lá, mas o que está acontecendo? Liga o disjuntor, depois ele desliga até o momento que dá pane, apaga. E aí causa um sério problema de energia na sua casa. A nossa vida ela não é diferente. Nós temos um limiar de resiliência, nós temos um limite de resiliência para lidar com os desafios da vida. E quando nós nascemos, nós temos uma capacidade para lidar com os desafios. E nós temos conexões, disjuntores
necessários para ligar, para nos ligar, né? E ligar a nós. E nós nos ligarmos a eles também para que tenhamos uma vida de progresso. Então, já começa pequenininho, se conecta, liga o disjuntor para aprender a falar, o disjuntor para andar, depois vai para a escolinha mais um disjuntorzinho. São coisas que vem vindo e vai necessitando usar, né, o estoquinho que nós temos, a amperagem que nós temos de limite. Mas tudo isso é saudável. Aí chega na adolescência, você já liga um disjuntor que você já está pensando. Estou falando mais ou menos baseado naquilo que eu vivi, mas isso só muda de endereço, de mim para o próximo, do próximo para o próximo, porque todos nós somos iguais. Exatamente. Com Então, lápis certeza. 12. Hã? Com certeza, porque a gente acaba achando que isso acontece com o outro, né? E que não acontece com a gente. Então, estou gostando bastante dessa analogia que você está trazendo, porque fica mais fácil para a gente entender aonde vai chegar esse desligando os plugs do estresse. Correto. E aí a gente vai nos conectando. Por exemplo, com 12, 13 anos eu já estava conectado que o que eu eu queria ser um empresário, eu queria ter meu próprio negócio. É tudo saudável. Mas são conexões que você vai começando a estabelecer focos, né? Então tem uma série de conexões necessárias para que a gente possa evoluir, para a gente possa crescer na vida, né? Então a gente nos conecta com o nosso trabalho, a gente nos conecta com o dia a dia, com o estudo, com o foco do trabalho, e nós vamos caminhando e vamos fazendo essas conexões saudáveis, né? É necessário se conectar com o meu corpo, entendendo que eu preciso perceber ele, para que eu possa fazer um exercício para esse corpo, né, se manter saudável. E vai havendo umas conexões, me conecto com a família, me conecto com o sonho de casar, enfim, essas conexões que nós fazemos, elas estabelecem foco. Nessa ocasião, eu criei um foco de ter uma empresa, né? Mas o sonho era chegar a 4 empresas. E quando você estabelece o foco, você vai conquistando, você vai chegando naquilo que você imaginou. Então, existem essas conexões saudáveis que fica dentro do limiar da resiliência. A gente vai resistindo, vai superando, vai indo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um equilíbrio que a gente tem controle, né? Tem governo sobre essas conexões. A grande questão é que nós vivemos hoje num mundo tão acelerado que a gente vai conectando com as demais coisas. Por exemplo, né? Você se conecta com as mídias, você se conecta com a velocidade do mundo, você fica conectado muitas vezes com a rapidez das respostas, porque hoje em dia as coisas estão muito assim, a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? E a gente vai criando conexões. Ou há muitas pessoas, ou eu também experimentei isso, de você se conectar, de repente ficar conectado e preso no passado. Então é natural Isso ficar é muito perigoso, conectado. né? Hã? Eu falo que isso é muito perigoso, né? Muitas vezes a gente se prende no passado e não consegue ver o presente. Então, Márcia, por que que é perigoso? Porque tudo que você está conectado, ele vai circular dentro da tua mente como pensamentos, sentimentos. Então, por que que é perigoso você não discernir, não perceber com a quantidade de coisas que você está conectado e principalmente com o que você deve estar conectado e o que você deve desconectar? Então, quando você fica conectado com o teu passado e traz uma mágoa, um rancor, um medo concernente a algo que aconteceu lá, você está trazendo para o teu presente conexões que estão lá atrás, que não são conexões que faz parte das saudáveis, vamos se dizer assim. E começa a se criar um Sim. excesso de conexão com coisas desnecessárias que vai ocupando a nossa mente, né? Vai consumindo o limite que nós temos para lidar com os desafios, e aí vai consumindo também a nossa energia, vai consumindo a nossa serotonina, a nossa dopamina, e vai entrando num nível de desgaste mental até o ponto de colapsar. Quando não estou Perfeito. conectado com coisas do passado, né, eu também posso me conectar com as coisas do futuro.
Ansiedade, medo, insegurança, nessas preocupações. Aí a gente, muitas vezes, as pessoas se conectam com o que o governo está falando, para onde pode ir essa nação. Então, veja bem, a capacidade que nós temos para lidar com todas essas coisas, ela tem um certo limite. E cabe a nós governar, gerenciar essas conexões. Conforme nós vamos nos permitindo ser conectado com algumas coisas e vamos também nos conectando com outras tantas coisas, às vezes com um propósito até bom, a gente vai usando cada vez mais a capacidade que nós temos e nós vamos entrando num ritmo automático, mentalmente falando. O que acontece com isso? Você não desliga mais a tua mente. Você não consegue relaxar. Você não consegue deitar numa cama, pôr a cabeça no travesseiro e adormecer rápido, porque a tua mente está assim, ó, O né? tempo todo. O tempo todo a tua mente está. E quando a tua mente está dessa forma, você não consegue estabelecer um foco. Então o estresse ele é construído ao longo da vida, mas o que causa geralmente o estresse é o excesso de conexão que excede aquilo que está no nosso controle, mas que a gente permanece com ele dentro de nós, girando 24 horas. Então, esse estresse ele é construído, né? Ao longo das nossas vidas, ele é construído. E você não precisa correr atrás de conexões. Muitas vezes as conexões vêm até nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Chegou um tempo que eu tive que entender que a palavra não era fundamental para me desligar algumas conexões. Silvio, você pode fazer isso? Posso. Silvio, você tem tempo para fazer aquilo? Tenho. Silvio, vai ter uma reunião. Coisas que eu não estabelecia limite. Então, eu me conectava com todas as solicitações. Chegou E um é tempo na minha fácil, vida. ô, E Silvio, muita gente. você demorou para identificar esse nível de estresse alto ou foi identificando, mas não deu atenção? Como que foi que aconteceu? Interessante, né, Elaine? Uhum. Eu vim de uma formação que dizia-se assim, né? Um bom líder faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? E eu achava que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu era herói por isso, né? Sim. Na ocasião, eu estava com 4 empresas, né? Boi Bom, Canecão, é, An- o Brasa Viva, que nós estabelecemos ele lá no antigo Sol e Brasa. E nessa ocasião eu servi uma comunidade, né? E eu fui crescendo dentro dessa comunidade, assumi a presidência de uma igreja. Depois nós geramos através dessa uma outra. Então a demanda ela estava em torno de 4 empresas, uma igreja sobre minha responsabilidade, a outra sobre minha supervisão, e eu conectado 24 horas. O corpo começou a gritar, Elaine, porque o estresse ele começa a sinalizar dentro do nosso físico. Dor de cabeça, é, dormir mal, é, dormir, acordar cansado, né? Todos esses sintomas me avisou durante 5 anos. Eu fui ignorando e não tenho que superar isso porque eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até o momento que eu tive que me posicionar com isso através de um blackout que deu. Eu passei pelo burnout, desmaiei 2 vezes pelo excesso de coisas que eu fazia e que não era para mim estar fazendo. Então, Mas você você. É diz, porque. Ô Silvio, mas é porque você tinha uma dificuldade na época de dizer não para as conexões. Tudo você se conectava. E isso virou um peso. você sabe por que que a Virou uma dificuldade, sobrecarga. É. sobrecarga, você sabe por que que a dificuldade de dizer o não? Porque muitas vezes né, nós temos uma percepção ou entendemos que para você ser aceito, você não pode dizer um não. De repente eu digo um não, a pessoa não vai me amar como me amava, não vai me aceitar como aceitava, não vai me dar Nós fomos oportunidade como... criados assim, né? Isso É, aí, Nós fomos criação, criados aprendemos assim. essa. Era uma regra, né? Entre aspas. então, na Deixa eu até realidade, aproveitar e perguntar, quem se identifica aqui que foi criado assim, não fala não, né? Porque os pais antigamente tinha
Senão você Essa, passa a ser uma pessoa ruim, né? Depende da visão das pessoas. Ah, não quis ajudar. Então, exatamente. é um par de fatores que está por trás disso, né? Então, na realidade, não eram as pessoas que eram culpadas, era o meu jeito de enxergar a vida que estava errado. Porque para ser aceito, para ser amado, né? Então, faltava também que esse assunto é um assunto assim, que se a gente for pegar para entrar dentro dele, dá bastante tempo, né? Vai longe. Mas é falta de uma identidade. Eu sou quem eu sou, não preciso de aprovação das pessoas. Eu dei entendendo que eu sou aprovado por Deus pelo meu caráter, pelo meu o que eu realizo para Deus, da forma que eu levo minha vida com Deus. Isso é suficiente. Você ter tua identidade, não precisa de aprovação, não precisa ser réplica de outras pessoas. Então você acaba que por tudo isso, para ser aceito, a gente acaba se rendendo, né? E isso vai consumindo o limite, o nosso limite de lidar com todas essas coisas que vêm até nós. Chegou ao ponto de eu não produzir mais serotonina, nem dopamina, né? Tive que tomar um medicamento para liberar a produção de serotonina e dopamina. Tal foi o consumo. Então chegou o colapso. Mas só que tem algo interessante. É, tem solução. Que eu digo que seria, né, que é a sobremesa de tudo isso, é o que me fez novamente a assumir o governo da minha vida e resolver essas questões. Eu, do mesma forma que eu fui me conectando através de uma pausa forçada, que foi 2 vezes desmaiando, né, e de uma forma difícil, porque eu estava voando. E lá em cima é muito mais difícil lidar com o desmaio do que aqui embaixo, por causa da pressão e tudo mais, da altitude. Então, através dessa pausa forçada, eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida. Sabe quando você tira os holofotes de fora e joga para dentro de você? Porque quando a gente está tão conectado no externo, a gente esquece de nos conectar conosco mesmo. Era você. Percebi. Não, não era você, era Deus e o próximo. Mais ou É, menos isso. Deus e o próximo. Porque o Conexão 3D, do qual é o trabalho que nós realizamos hoje, ele fala de 3 conexões essenciais para que você tenha uma vida saudável. E essa conexão, olha, eu vou simplificar toda a palavra de Deus nos 2 maiores mandamentos. Eu posso não conhecer o Velho Testamento, você pode não conhecer as cartas dos apóstolos, mas se você viver esses 2 mandamentos, você vai ter uma vida completa. Amar Deus sobre Todas as coisas. todas as coisas. E amar o próximo como Assim Assim mesmo. mesmo. a si mesmo. Eu demonstrava o meu amor por Deus fazendo as coisas para Deus, me envolvendo só com o próximo. E nesse trabalho longo da minha vida, eu esqueci de mim mesmo. E quando você esquece de você, quando você não enxerga você, quando você não escuta a voz que está gritando não, né? A voz que está falando, sussurrando dentro de você, que nós não fomos criados para ser máquina de fazer coisa para Deus, mas nós fomos criados para estar em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Através desse relacionamento, a gente age de uma forma natural e somos bênção nas mãos de Deus. Eu criei esse estilo de vida, conexão com Deus, mas para alimentar o próximo, para ajudar o próximo. E foram 25 anos eu esquecendo de mim, deixando de olhar para mim. Porque amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Aí eu pergunto para você que está participando aqui, né? Você tem se amado? Quando você ama Deus, você cria um relacionamento com Deus. Quando você ama o próximo, você cria um relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento íntimo, né? De ajuda, de compaixão, de Agora, quando você se ama, você tem que cuidar de você. E quando você se permite ser plugado ou ligar tantos disjuntores em você que vai te autodestruir e não começa a olhar para dentro de você e ver que a pessoa lá dentro de você, que é o teu próprio eu, está gritando por socorro e você não ouve porque você está só conectado com as coisas externas, chega um momento que entra o colapso.
Silvio, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui, porque teve um comentário aqui da Jéssica que ela colocou: eu tenho dificuldade em dizer não ainda. E quando eu digo não, eu estou me amando ou eu não estou me amando? Como que eu posso interpretar isso? Quando você conseguiu falar não para as pessoas, para que a gente É, possa ter um caminho, né? De como falar não. é a Jéssica que perguntou? Então, Jéssica, presta atenção. Tinha momentos que eu saía da empresa, teve vários momentos de eu sair da empresa às 3 horas da tarde, ter que retornar às 7, e emendar com reuniões durante a tarde. O meu corpo, a minha condição psíquica e física, ela estava falando assim para mim, olha, relaxa, descansa, porque a tua jornada é grande. O meu trabalho é um trabalho exaustivo. É um trabalho rotineiro exaustivo. Mas como eu era convocado para participar de algumas coisas que acontecia dentro da própria comunidade, que é legítimo, que é servindo a Deus, ao próximo, eu dizia não para mim mesmo e dizia sim para as solicitações. Então, quando eu estou judiando de mim, quando eu estou ultrapassando o meu limite, desgastando a minha mente, desgastando o meu físico, né, prejudicando a minha saúde, quando eu digo sim, eu não estou me amando. Eu posso dizer sim, não estou dizendo que a gente não vai dizer sim para as coisas, mas os excessos, porque quando você diz sim, 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 as pessoas não colocam limite para te solicitar, ou até mesmo de uma forma clara para te sugar, né? E consumindo Entendo. a tua energia. Então, quando nós não colocamos limite para o sim, né? Olha, eu posso participar da reunião, de uma reunião, mas hoje não é possível porque nem vou produzir o suficiente naquela reunião. E eu, olhando para mim, amando-me, né? Olhando e percebendo, naquele momento eu preciso de um descanso. Eu não estou falando uma reunião, eu estou falando excesso de atividades que fazia com que o meu dia ele emendasse. A minha mente começou a acelerar. Eu escutava, parece um fio ligado dentro da minha mente, como se fosse que eu não desligava. Então, se Por isso amar que é você também dizer o seguinte: olha, não posso, posso, mas não agora, posso, não, mas não hoje. Nós temos algo dentro de nós muito automático que é dar resposta na hora. Eu não parava para pensar um pouquinho, eu dava 1 minuto, 30 segundinhos para. Ah, posso, mas depois, a hora que eu desligava, eu falava: nossa, eu estou arrebentado, eu estou cansado, eu não podia ter Isso feito acontece com isso. muita gente por aqui. Oh, inclusive, Deus. deixa eu até falar, porque a Márcia, ela tem um perfil mais agitado, elétrico. Tanto é que às vezes ela falava sim, só que, tipo assim, ela não ficava cansada. E eu tava acompanhando ela, né, Márcia? E ela sempre naquela É, energia lá, e uhum, eu tava ficando esgotada e ela lá no pique ainda. Foi até interessante. E ela não percebeu, ela demorou pra perceber que ela tava em excesso de próximo, né? Mais ou É, menos é, assim. é que, na parabéns, verdade, eu Rose. tenho uma energia, né? Uma energia muito grande, então uma energia que vem de dentro para fora e você não sabe explicar. Mas até que a gente está aprendendo até na conexão 3D sobre isso. Então você começa a pausar e não vai falando sim para tudo, mas é que a vontade, o desejo de estar ali com pessoas, isso vai te instigando e vai te trazendo para mais. Só que quando você consegue entender que eu tenho que pausar, respirar e pensar qual vai ser a minha resposta? Aí eu tenho que fazer, tem que fazer sentido, né? E muitas vezes a gente acha que não faz. É. Parabéns, Rose. Você diz, né? Eu me amo muito. Esse é o início de uma jornada, ou esse é o cuidado que nós Perfeito. devemos ter para conosco, para não chegar onde eu cheguei. Hoje também eu aprendi a me amar muito, né? Mas entregando aqui a sobremesa, né? Uma resposta gostosa para isso tudo, uma resposta, eu falo saborosa porque ela causa efeito. Eu fui forçado a pausar, mas não precisamos ser forçados a pausar. Para desconstruir esse estresse, é necessário uma pausa. É necessário uma pausa. Você pausa, quando você pausa, você naturalmente migra para o estado de consciência, porque a pausa é você separar um momento para parar um pouco com o barulho.
As meninas sabem as técnicas da respiração, né? Para com aquele barulho, com aquela atmosfera que está tomando conta. Naturalmente, entramos no estado de consciência, de clareza de consciência. E nesse estado, você começa a analisar quais as conexões, quais os disjuntores que está trazendo um excesso dentro de você ou na tua vida que está causando uma exaustão. E aí, com responsabilidade, não é desligar todos os disjuntores, a gente vai desligando aquele disjuntor. Olha, eu tenho eu vou perdoar essa pessoa porque eu estou preso a esse passado, só que isso está desgastando porque fica na minha mente o tempo todo. E você vai desligando disjuntores, né? Vai desligando os disjuntores do excesso. A tua mente começa a ter mais clareza, você começa a ser seletivo naquilo que você vai depositar o teu foco, a tua força, né? E nesse momento, quando nós chegamos a um ponto em que nós não temos ainda clareza, ou sai do nosso controle, a gente sobe para o terceiro andar. A gente trata o terceiro andar como um relacionamento com Deus. Quando você tem que desconectar alguma coisa, mas que você não tem força para aquilo, aí nós falamos com Deus, conversamos com Deus, pedimos a orientação de Deus, que Deus nos abençoe. De repente eu vou voltar no assunto, de repente eu não consigo perdoar, mas eu falo, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Aí ele vai falar, olha, eu morri por você e te perdoei. Então esse trajeto de desconstrução, ele passa pela pausa, respiração, consciência clara, onde Deus já começa a iluminar o excesso de conexão, né? Que às vezes você tem que diminuir, ou tem que literalmente desligar o disjuntor, e um relacionamento com Deus. Nisso a gente vai começando a desligar disjuntores e vai retomando a nossa energia. E existem alguns disjuntores que nós temos que ligar. O disjuntor de uma comunhão com Deus, o disjuntor de um lazer, de uma coisa que libera o hormônio do bem-estar. Então, essa desconexão e essa conexão, ela vai devolvendo para você a vida. É assim que eu vivo hoje, é um estilo de vida que nós tratamos como conexão 3D. Amar a Deus, amar o próximo, mas não esquecer de você. Você só vai poder ter amor para dar se você se amar. É um assunto longo, mas nós tivemos 30 minutos aí para poder estar, pelo menos, dando uma clareza do que é que a gente está, na realidade, ensinando hoje. Márcia, eu não estou te Não tá, ouvindo. não tá saindo o seu áudio, Márcia. Inclusive, Silvio, já convido as pessoas para quem quiser saber mais desse assunto, né? Porque futuramente a gente vai começar com a conexão 3D, né? Do térreo ao terceiro andar. Serão 12 aulas que vai estar ensinando, assim, levando as pessoas a esse caminho, né? Com mais facilidade. Uma aula que vai ensinar. Conta um É, pouquinho pra gente. como foi uma história de vida e uma superação, né? Com os joelhos dobrados, com oração, conversando com Deus, lendo a palavra de Deus, aprendendo através da palavra de Deus. Isso tudo foi saindo através da própria experiência. Eu criei um caminho, né? Um caminho que restaurou a minha saúde sem medicamento. Hoje eu não tomo, né? Eu tomava, a princípio do burnout, eu passei pela depressão por um período curto, mas como eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, eu fui buscando em Deus essa resposta para essa reversão, né? E eu fui criando um caminho segundo Deus foi me ensinando, pondo em prática. E esse caminho a gente hoje ensina e a gente tem testemunho das pessoas que estão revertendo isso através apenas de um estilo de vida. Então nós criamos 12 passos que trata-se do térreo ao terceiro andar. O térreo é onde nós vivemos toda essa agitação, né? A gente vai passar um tempo ali explicando do térreo, como que é a vida no térreo, o desgaste do térreo, está basicamente fundamentado no que nós falamos. Aí depois nós vamos subir o andar, térreo ao terceiro, são 3 andares, né? Subir ao primeiro andar, que é o momento de pausa. O que que a pausa causa em nossa vida? O que ela traz de benefício para a nossa vida? Quando nós saímos um pouco, vamos dizer assim, quando Jesus saía do térreo ali da multidão e subia para o monte, ali ele pausava, ali ele falava com o Pai, ali ele recarregava a bateria, e ele voltava para o térreo e ia fazer a obra dele.
Depois o segundo andar, nós vamos estar trabalhando a questão da consciência. A consciência fala. Deus fala através da consciência. E se nós ouvirmos a nós mesmos, ou aqueles sinaizinhos que Deus vai dando para nós, a gente vai começando a eliminar dia a dia, momento a momento, aquilo que não procede nem de Deus e nem procede de algo que é aprovado pela tua mente. São coisas desnecessárias para a gente focar, para a gente desgastar ou para a gente ficar conectado. E o terceiro andar é o momento mais precioso, que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então esse é um trajeto de quem está cansado e sobrecarregado. Quando nós chegamos no terceiro andar, aí nós nos deleitamos no amor de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, dos ensinamentos de Deus, que começa a restaurar a nossa vida. Então, do térreo ao terceiro andar, 12 semanas, quando a gente chega no 12º, no terceiro andar, aí a gente pode vir para o terra e viver aqui embaixo de uma forma em que nós não corremos da realidade do dia a dia, mas a nossa mente governada por Deus e o nosso dia governado por nós mesmos. Então eu quero também deixar o convite, né? De graça, por amor, por desejo de ver o outro experimentar essa qualidade de vida que eu vivo hoje. Continuo com as empresas, continuo servindo a Deus, mas dentro de um modelo, de um estilo que não suga tanta nossa energia a ponto de nós corrermos o risco de ter uma enfermidade, um colapso maior que pode interromper a nossa jornada. Tá convidado, vamos tomar mais café junto, que não vai ser café, né? Vai ser um suco gelado, que é às 8 da noite. E é É dia verdade. 10. É Dia dia 10 de 10, junho, né, né? Elaine? A Dia Márcia tá 10? muda. A Márcia tá muda, não tá? Ah, deixa eu ligar aqui. Que conversa especial, né? Elaine, quer falar alguma coisa? Não, é só deixar o convite, porque até falar com o Silvio, aproveitar que o Silvio está falando, que para quem está no térreo, é importante essa aula, mas para quem ainda que não está, já se preparar para quando chegar o dia mal, né? Porque geralmente a gente tá em paz, mas a Bíblia mesmo fala: no mundo tereis aflições. Então não é sempre que vamos viver em paz. E esse estudo já uma preparação para quem tá na paz agora, né? No momento de paz e tranquilidade, que a qualquer momento que chegar as tribulações, você já está preparada para viver no térreo, mas com a mente lá no terceiro andar. Oi, Elaine. E a Márcia, a Rose está fazendo um convite, ó. Vamos fazer um almoço no Boi Bom. Eu acho que a Rose está querendo fazer as reuniões lá no Boi Bom, comer Olha um que churrasquinho. bacana. Ela já está dando a ideia, né? Nossa, vai ser É, maravilhoso boa comer aí um ideia, Rose. churrasquinho, Boa uma ideia, carne. Rose. A gente vai analisar as próximas coisas. Aí já não vai ser café com as moreiras, vai ser café no Churrasco com Boi as Bom. moreiras. Como que é almoço no Boi Bom? Olha só que delícia, né? É, então, nosso tempo também já está acabando por aqui. Se você não conhece o Café com as Moreiras, aproveita. Quem não conseguiu estar aqui ao vivo, a gente sabe também que tem os seus compromissos, mas essa live vai ficar gravada e aí você vai poder acompanhar um pouquinho do que o Silvio trouxe para nós, né? Que é desligando os plugs do estresse. E tudo isso ele trouxe como uma história de vida e é fundamental para que você também possa se inspirar, se identificar. E ficou o convite também para você participar da Conexão 3D. Mais algum Três recadinho, dimensões e uma coexistência. Exatamente. Até, só para a gente finalizar aqui, estourou um pouquinho nosso tempo, mas só para a gente entender, quando a gente fala conexão 3D, é distância zero de Deus, foi o que eu aprendi, distância zero de você e distância zero do próximo. Isso a gente pode convidar você para um próximo assunto para falar sobre isso e aprofundar um pouquinho mais? Está me escutando, Silvio? Acho que não me escutou. Opa! Não, sim, claro. Ah, Eu, então eu tá. pensei, Então a eu gente pensei vai que você estava trazer, vai ficar o convidando. convite. Claro, é assunto para gente. Tem É um assunto assunto para muito gente bom, né? tomar muito café, viu? Exato. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram por aqui. Foi uma conversa especial, uma conversa gostosa. Um café, né, Silvio? Vamos tomar mais um café aqui, um café Vamos lá. maravilhoso com a Moreira. Bom dia para todos vocês, um dia abençoado. E Então, se essa conversa
E se essa conversa falou com você, compartilhe com alguém. Isso, porque as melhores conversas não terminam quando o café acaba. Até o próximo Café com as Moreiras. Deus abençoe Beijo, todos gente. vocês. Um Obrigada. excelente dia. Muito Obrigada, Silvia, pela obrigada. participação. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Obrigada a Todos todos vocês nós. aqui também ao vivo na live. Beijos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.